dar-se uma breve nota então, sobre a história da ACES. Nós começámos em 52 com o nome do CIT, União dos Dirigentes Industriais e Dirigentes do Trabalho. Nascemos em Coimbra e já percebi há bocado pela intervenção do Paulo que há aqui algumas razões políticas, mas também houve algumas razões práticas, que era que o Horácio de Moura era realmente de Coimbra e, portanto, foi aí que ele foi parar naturalmente e foi aí que ele encontrou depois uma comunidade de pessoas, onde estava esse Monsenhor João Evangelista, uma comunidade de pessoas que deu origem à ACES. Nesta primeira fase, o movimento foi muito impulsionado pelo movimento europeu de patrões católicos ligados ao CIT, à UNIAPAC, que era uma associação internacional que hoje continua, e foi nessa altura que houve o grande empenho para esta associação começar. Reza a história que foi no Vaticano, num encontro que houve lá do CIT, que foi sugerido que começassem a surgir em Portugal também, no fundo, dando esta dimensão europeia durante todos os países europeus, e foi a partir que a ACES começou, por exemplo, um pedido recebido do Vaticano que o CIT começou e não por ideia inicial do Horácio de Moura. Depois há um período grande de desenvolvimento, até 74. O CIT consegue aqui uma dimensão grande, quer a nível de membros, quer a nível de expansão nacional, quer a nível também de intervenção. Então, muitos dos associados do CIT depois assumiram cargos também fundamentais, embora a associação nunca se tenha envolvido politicamente enquanto associação. Os seus membros estiveram todos em cargos de grande relevo na altura. Houve uma série de iniciativas que depois vou falar também à volta da responsabilidade social e assim a ACES chegou a 74. Com a Revolução, a maior parte dos associados desapareceu, uns tiveram sido do país, outros ficaram sem empresas, e houve um grupo que eu acho que é o grupo mais corajoso destes 100 anos do CIT, que se manteve fiel ao CIT, porque passámos cerca de 300 e tal associados que existiam entre 72 e 73, para cerca de 20, 25 ativos, mas desses 20, 25 frequentaram a associação durante cerca de 10 anos. Portanto, foram esses que foram a base depois do renascimento futuro, isso em 89 e 98, quando se faz a alteração dos estatutos e quando se faz a alteração do nome, e se dá esta nova dinâmica à Associação dos Empresários Católicos, é graças àqueles que mantiveram a fidelidade ao projeto e que mantiveram presente durante os tempos mais difíceis. É interessante, e depois falo-se que no dia 25 de abril de 1974, também foi uma das descobertas que se fez no levantamento, na página 2 do Jornal de Lisboa, a primeira página é com o Arco do Carmo e com a Revolução que tinha começado, e na página 2 dizia que o CIT ia organizar uns colóquios à volta do tema a empresa e a administração. E é engraçado que em junho de 74, portanto, pode ser a Revolução, a McKinsey, que é uma consultora internacional, desenvolveu um estudo para o CIT na altura, no fundo, dizer quais eram as grandes dinâmicas da economia a partir dali, com base no benchmarking de outros países que já tinham tido a Revolução, o que é que eles achavam que ia acontecer e como é que os empresários católicos se iam organizar. Então, é um estudo que nem sabíamos que tínhamos. Nós, há uns tempos atrás, investimos no primeiro estudo da McKinsey com a ACES, e nós já havia também de 74, na altura mais quente, em que é um estudo engraçado, que lança uma série de dinâmicas e depois foi aprofundado num colóquio em setembro de 74, onde estiveram presentes um conjunto de personalidades e de bispos, onde tiveram a analisar o próprio documento da McKinsey e ver qual era a lógica de como é que os empresários se deveriam organizar. Bom, depois veio 75 e depois o e tudo mais, isso não se conseguiu, mas aquele primeiro momento ainda se via que era uma associação cheia de força, além de 74, em que vinha de trás e que bem som. Hoje em dia, somos 1.181 associados. Acredito que no dia 1 de junho, quando começar o Congresso da ACES dos seus 60 anos, já sejamos 1.200, pelo menos. Eu acho que é sempre esta altura dos congressos. Aumenta, estamos presentes em 15 núcleos regionais, aqui em Portugal e Ilhas, portanto 15 núcleos ativos, portanto já para uma dimensão nacional, e temos um conjunto interessante de projetos de intervenção social. Mas se eu dizer que estou cá dentro, depois os historiadores poderão falar aqui há uns anos saber se havia dinâmica ou não. Depois,
Dois? Pronto. Só, então, queria-vos dar alguns traços daquilo que eu acho que foi a atuação da ACES durante estes 60 anos, como é que traços principais de atuação e depois qual é que é a lógica desta responsabilidade social que o Paulo me perguntava. Em termos de traços fundamentais de atuação, primeiro, a ACES foi sempre um movimento de pessoas. Portanto, embora trabalhasse com as maiores empresas e continue a trabalhar com pessoas ligadas às maiores empresas de Portugal, nunca passámos para ser uma associação de empresas. Todos os associados são individuais, não aceitamos empresas e, portanto, conseguimos manter esta independência em relação às grandes empresas, em relação aos setores de atividade, e eu acho que é algo que desde o princípio que se tem vindo a tratar. Isto é uma ação de pessoas e é dentro dessa lógica que a associação se movimenta. A segunda traço fundamental, eu acho que é sempre a procura de criar comunidades nas diferentes locais onde a ACES está a trabalhar. Isso vê-se pelos núcleos regionais, que nós temos agora, mas que também já havia anteriormente. Há sempre uma procura de criar comunidades onde as pessoas possam encontrar. Isso pode ser através de almoços, pode ser através de debates, A lógica que está por trás é que estas pessoas se reúnam, que é desta reunião entre pessoas que acontecem as coisas. Portanto, essa é uma lógica também que está sempre presente ao longo de toda a história. Terceiro, esta ideia que o Papa Bento XVI veio falar com minorias criativas. Eu acho que a ACES é o sítio de tentar fazer isso, no fundo, ter sempre um pensamento independente, um pensamento sobre a realidade que vai afetando os seus associados. E um quarto, pelo menos aquilo que eu sei do sítio, possivelmente quem conhece melhor a história poderá ver isso melhor, não vi naquilo que li uma intervenção política direta do sítio. Estas minorias criativas funcionam sempre à volta da vida da empresa e com as coisas que são relacionadas com a empresa e com as questões que afetam as pessoas dentro da empresa. Portanto, nunca vi uma atuação direta. Hoje em dia sei que não há, e da minha contacto com a ACES, fazemos os possíveis para não ter nenhuma ligação com o poder político nem com nada. Portanto, tentamos uma independência grande, mas de qualquer forma, penso no passado também sempre foi assim. Portanto, estes 4 primeiros traços de atuação eu penso que são interessantes e que dão à ACES um caráter muito pessoal e muito próximo dos seus associados e não uma lógica de intervenção social como na sociedade. Em relação às responsabilidades que são propostas e que eu acho que têm sido as linhas também de Columbia e são semelhantes, a dizer, e estes estudos dos 100 anos é muito interessante descobrir coisas que nós achámos que tínhamos descoberto agora e que achámos que era a primeira vez que tínhamos feito, de repente olhamos para a história e já estava feito. O congresso agora, do dia 1 e 2 de junho, que vamos fazer dos 100 anos, vai ter como título o amor ao próximo como critério de gestão. E nós ficámos muito satisfeitos, o António Pinto Leite teve a ideia inicial, e ficámos muito satisfeitos com a ideia, achámos que era uma coisa fantástica, finalmente, que isso vai funcionar. O Horácio de Moura, em 1952, referia precisamente o mesmo, diria. Isto, o nosso chefe não nos trouxe nem planos nem fórmulas, contentou-se apenas em falar do amor. E a partir daqui continua o seu discurso a explicar que o mais importante que o patrão tinha que fazer era amar a sua empresa, amar os seus colaboradores. Portanto, 60 anos depois, chegamos à mesma conclusão que ele tinha chegado. Hoje em dia, há 3 anos, lançámos uns grupos que se chamam Cristo na Empresa. São grupos entre 8 líderes empresariais semelhantes, se é presidentes são 8 presidentes, se é diretores são 8 diretores, com base ao estilo das equipas de Nossa Senhora, só que para falar coisas só profissionais. E estes grupos temos 150 pessoas a fazer estes grupos, e em Lisboa, para as principais empresas, mas achámos também que era uma novidade, não surgiu por necessidade, estes grupos, necessidade de aprofundar nos temas, e de repente percebemos também em 74 ou 75, naqueles momentos a seguir, havia uma descrição de como é que deviam ser feitos estes grupos, com os procedimentos todos, quantas pessoas é que deviam ter. Eles diziam que eram 10, nós fizemos 8, eles não deviam ter um padre, nós devemos fazer, tudo muito semelhante. Portanto, é interessante também este olhar histórico que eu fiz por causa do convite para a operação e ver que muitas coisas estamos a inventar, já os outros inventaram para a mesma realidade. Mas em relação a estas responsabilidades da ACES, a primeira responsabilidade que nós encaramos como papel da ACES é precisamente a conversão e a transformação do empresário, do líder empresarial, como dizemos agora.
Isto sempre uma lógica que tem a ver também com o facto de ser uma ação de pessoas. Acreditamos plenamente, e isso aí também os primeiros discursos e a forma como foi desenvolvido, que a transformação das empresas começa na transformação do líder. E só com a transformação do líder é que a empresa se pode transformar, e só com a transformação das empresas é que se pode transformar a sociedade. Portanto, este é o caminho que fazemos sempre. Transformar o líder para transformar a empresa, para transformar a sociedade. É claro que o líder sozinho não pode fazer nada porque é difícil e, portanto, a necessidade depois de criar aqui tal comunidade e tal dinâmica que cria uma onda onde aquele desejo de transformação da empresa que o líder transformar tanto se possa concretizar. Mas este é o caminho que temos vindo a fazer e, portanto, os nossos que fizemos um código de ética em 2004. E o código de ética não é para a empresa, o código de ética é dos líderes ou dos empresários e gestores. Não é para a empresa, é para o líder. O líder é que depois tem que aplicar na empresa. E esta é a lógica que temos sempre feito e eu acho que é a lógica correta e eu acho que as transformações profundas que se pode ter na sociedade, que é o que nós no fundo queremos com tudo isto, tem que ser pela transformação das pessoas que a constituem, não há outra forma. Não é por leis, não é por regulamentos, não é por grandes ideias. É precisamente pela transformação de pessoas concretas que se pode fazer isso. Obrigado. Portanto, esta eu acho que a primeira responsabilidade da Associação, precisamente perante os seus associados, portanto os líderes empresariais, a segunda responsabilidade social que sentimos é perante a própria empresa, e temos aqui de pano da mangas, trabalhar dentro da empresa estas temáticas todas, desde a questão dos colaboradores, a questão dos fornecedores, clientes, toda a parte interna e externa da empresa, que há aqui muito pano da mangas para fazer. E, portanto, temos demasiados temas para tratar dentro da empresa para nos poder focar aqui para fora. Só fazer um dos grandes projetos que foi feito pela ACES, que foi um compromisso de pagamentos pontuais a fornecedores. O que nos pareceu que, na base desta responsabilidade social que estávamos a propor, a primeira responsabilidade que o empresário católico tinha era pagar horas aos fornecedores. Isso é que é o ponto essencial para a empresa, poder ter dinheiro para a economia geral. Portanto, não estamos a falar em coisas transcendentes, não estamos a falar em coisas religiosas puras, estamos a falar da prática e boas práticas dentro da empresa. E essa é uma lógica também que sempre foi aqui. Não é confessional, a ACES é profundamente católica, mas não é confessional nesse sentido. E tudo aquilo que faz é uma lógica que é possível para todos. O código ético é um código dirigido a todos os empresários. O pagamento pontual a fornecedores é dirigido a todos os empresários e todas as ações que vamos fazendo não são dirigidas unicamente para os empresários católicos. Depois, paralelamente com estas três grandes responsabilidades iniciais, temos também projetos sociais que foram sempre sendo feitos desde o início. Por exemplo, em 1954 foi lançado o MONAC e o PELDAC, que é um movimento nacional de autoconstrução e um programa de atividade de autoconstrução, que foi feito em colaboração com a Caritas, foi logo ali no início, e que chegou a ter números impressionantes. Há uma passagem de cerca de 1.300 famílias da Quinta dos Marquês, se não me engano, para casas pré-construídas, e isto numa lógica que tinham também que os empresários católicos tinham que ter aquela preocupação pelos operários. E, portanto, não tinha sentido que os empresários católicos tivessem... Não tinha sentido que os empresários católicos não tivessem uma atenção especial aos seus operários. Portanto, houve sempre aquela, ali na década de 60, sempre um grande desejo da CIT de conseguir criar pontos de ligação com os operários. E esta construção das casas para os operários era um sinal visível daquilo que queriam dizer. Hoje em dia a ACES também lançou um fundo de capital de risco, onde juntamos os principais bancos para apoiar os empregados com mais de 40 anos a lançar os seus projetos. Esta ação social, esta responsabilidade social numa lógica de apoio, tudo é feito pontualmente em alguns projetos, mas não é claramente o centro da forma de atuar da ACES. É feita com necessidade, é portanto o desemprego que existe, achamos que tínhamos de ter alguma atividade, mas não é essa a lógica essencial. Finalmente, só dar aqui duas notas antes da conclusão. Uma é que este olhar para fora também nos levou a fazer um projeto com a Igreja Portuguesa. Portanto, também desta responsabilidade que sentimos, no fundo, de tentar ajudar a Igreja com as competências de gestão dos membros da ACES. Portanto, fez-se uma coisa interessante há já 4 anos desta parte. Foi para a McKinsey a fazer uma análise da Conferência Episcopal Portuguesa e de como é que ela se devia transformar internamente para ser mais eficaz e mais operativa. E
E, portanto, este foi o estudo que nós achamos que era o primeiro estudo que fazíamos com eles, no final era o segundo. Depois fomos trabalhar com o Deloitte, ver como é que os processos se organizavam. Portanto, a Deloitte esteve em Braga durante um mês e meio a ver os circuitos e onde é que os padres gastavam tempo e onde é que eles estavam mal gastos, que era o objetivo. E, portanto, temos vindo a fazer aqui algumas ações dentro desta linha. E o objetivo deste projeto, além de pôr as nossas competências de gestão ao serviço da Igreja, a lógica que está por trás é que a maior parte dos padres perde tempo onde não deve, principalmente a parte toda operacional. E o que nós queremos provar é que há 4.000 padres em Portugal. Se cada um deles retirar os 25% do tempo que gasta em coisas que não devia gastar e der esse tempo à parte pastoral, ganhamos 1.000 novos padres para a parte pastoral. Era não nos diz que podem termos 1.000 padres disponíveis para trabalhar na parte pastoral. E, portanto, o que fizemos primeiro na Conferência Episcopal e depois na Diocese de Braga era conseguir identificar onde é que os padres perdem tempo. Era para, a partir daí, poder encontrar aqui esquemas que estão a fazer. Esta mesma lógica começámos agora a fazer também em Angola, que ainda não é assim muito interessante. E estamos a trabalhar com o Price em desenvolver um circuito de contabilidade para as dioceses angolanas. É só para notas. E isto levou também uma coisa engraçada, que é, tivemos uma formação, uma destas jornadas anuais de formação dos bispos do Estado, vieram-nos para fazermos sobre gestão. Então, também foi lá uma equipa da B15 formar os três bispos em gestão durante 3 dias. E fizemos agora há um mês atrás, em Angola também, aos 20 bispos angolanos, uma semana de formação em gestão para os bispos angolanos. O que é engraçado também é que, mais uma vez, ao ver a história, em 1978, sob a mão do Dom Manuel Falcão, também houve um grupo da ACES que foi fazer formação aos bispos em gestão. Portanto, é engraçado que estas coisas parecem muito inovadoras, mas já estão lá todas para trás. Pronto, finalmente também só uma nota que também pontualmente, dentro desta responsabilidade de tocar a sociedade, são feitas intervenções públicas e tomadas de posição públicas sobre a situação atual do país e, portanto, tipicamente 2 em 2 anos, ano a ano, há uma tomada de decisão mais funda sobre a situação, mas muitas vezes só para valorizar algumas coisas. Mas, como digo, esse não é o ênfase em termos da responsabilidade que a ACES acha que tem. Claramente, a primeira responsabilidade que temos é relacionada com os próprios associados, os líderes empresariais, em geral. A segunda, com as empresas. E a terceira, pontualmente, são estas ações mais a tocar, ou propriamente ações sociais, ou a igreja, ou outras entidades que neste foram muito. Obrigado.